Bom dia a todos. Muito obrigada, Carlos, pela apresentação. Nós vamos fazer o seminário hoje sobre atividade de água no controle microbiológico. A água é um componente mais importante para todos os seres vivos. E dependemos da água para viver, mas também a água é a principal causa da deterioração dos produtos, principalmente dos alimentos. A água também, além de dar a vida e dar turgidez ao alimento, também é responsável pela deterioração, porque é a água que propicia o desenvolvimento microbiano e, consequentemente, a deterioração do alimento. Então, para iniciarmos o seminário de hoje, nós vamos começar fazendo algumas perguntas. Inicialmente, são duas perguntas que eu gostaria de fazer para conhecer vocês. Em qual segmento vocês trabalham? Nós estamos recebendo as informações de vocês. 70% trabalha na indústria alimentícia, 10% em cosméticos e 18% em outros setores. Ok, muito obrigada. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Em qual faixa de atividade de água vocês trabalham? Os seus produtos estão em qual faixa? Tem bastante gente que não mede atividade de água ainda, mas nós temos 24% entre 0,88 a 0,94, uma faixa de atividade de água intermediária, e 23% de 0,70 a 0,87. E numa faixa mais baixa, menor que 0,69, 14%. Ok, muito obrigada. Então, vamos começar a nossa apresentação. Nós somos envolvidos por micro-organismos. E são esses micro-organismos que fazem o pão embolorar ou o feijão azedar, a nossa geleia, a nossa pasta também mofar, ou a lata estufar. Aqui nós temos fungos, bactérias, leveduras, mas os micro-organismos não são só maléficos, eles também são benéficos. Eles fazem a fermentação, assim como nós temos aqui uma fermentação de vinho artesanal, fazem com que o pão cresça quando a gente coloca para ele descansar e crescer, produzir o ar que faz crescer, ou iogurte também. E hoje em dia temos muitos alimentos com pré-biótico, probiótico, que são micro-organismos benéficos para a nossa saúde. Bom, qual a relação do micro-organismo com a atividade de água? O primeiro relato, e quem utilizou pela primeira vez o termo atividade de água, foi um pesquisador australiano. Ele era professor e também trabalhava no Ministério da Agricultura, trabalhando com carne, o Dr. William James Scott. E em 1957, ele publicou pela primeira vez um artigo relacionando o micro-organismo com atividade de água, e o termo foi utilizado pela primeira vez. Como vocês podem ver, a atividade de água não é um parâmetro muito antigo, como viscosimetria, colorimetria, que em 1700 e pouco, Isaac Newton já estudava colorimetria, espectrofotometria. A atividade de água é um parâmetro bastante recente. Apesar de que o homem sabe conservar os alimentos desde a antiguidade,
fazendo a salga, fazendo compotas, desidratando. Todos estes métodos de conservação são removendo a água de alguma forma. E que água é essa? Nós vamos fazer uma breve descrição do conceito de atividade de água e umidade. Porque nós já tivemos um seminário específico sobre o que é atividade de água, ok? Então, aqui vai ser só uma descrição breve. A atividade de água, por definição teórica, é a medida do estado da energia da água em um sistema. É um conceito um pouco abstrato, eu acho difícil de entender o que é o estado da energia da água, mas nós vamos falar sobre isso. É um parâmetro qualitativo, ou seja, é uma qualidade da água que está presente no seu produto. Diferente da umidade, que é um parâmetro quantitativo, é a quantidade de água presente em uma amostra. E aí pode ser sobre base seca ou sobre base úmida. Com a umidade, você vai determinar a composição centesimal dos seus produtos. 30% de carboidrato em base úmida ou base seca. 20% de proteína em base seca ou base úmida. Então, umidade é um parâmetro quantitativo e ele serve para você determinar a composição centesimal do seu produto ou peso do seu produto. A atividade de água é um estado de energia. O que é esse estado de energia? Eu gosto deste exemplo, que é do Dr. Galen Campbell, fundador da Decagon, em que ele demonstra que, colocando uma água dentro de um becker, uma água normal, pode ser água de torneira, água destilada, é H2O. E nós aproximamos uma esponja dessa água. O que vai acontecer? A água vai migrar para dentro dessa esponja. Qual a diferença entre a água do becker e a água da esponja? Quimicamente, nenhuma. Ambas são H2O, água. Fisicamente, essas águas agora são diferentes. A pressão de vapor da água do becker é diferente da pressão de vapor da água da esponja. O ponto de congelamento, o ponto de fusão, o ponto de evaporação dessas águas, da esponja e do becker, são diferentes. Por quê? A água que está na esponja, ela está presa dentro de uma matriz, ou por capilaridade, não houve ligação química, com certeza, nesse caso da esponja, mas ela vai estar presa fisicamente. Então, para qualquer evento que essa água venha a fazer, ela vai precisar fazer um trabalho. Eu vou evaporar, é diferente o trabalho feito da evaporação da água da esponja pela água do becker. Ou seja, fisicamente essas águas estão diferentes, que é o estado de energia da água diferente. O estado de energia da água é a atividade de água. Vamos lá, tentando definir um pouco melhor o que é esse estado de energia da água. Se eu tenho dois recipientes, um recipiente está com uma batata, e esse recipiente está selado, e neste outro recipiente eu tenho uma água pura, também fechado. O que vai acontecer com o decorrer do tempo? O ar que está dentro desse recipiente vai entrar em equilíbrio com o meu produto, com a minha amostra. A água, o que é o equilíbrio? A água da batata evapora, o ar que está aqui, a água que está no ar condensa. Ou seja, esse é o equilíbrio. Evapora uma água, condensa uma água. Este equilíbrio vai existir quando é água pura também. Este ar vai ficar saturado, ou seja, na mesma concentração que a água pura. É a pressão de vapor, ok? É o equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? É a atividade de água. Se a batata tem 0,90 de atividade de água, este meu ambiente vai ter 90% de umidade relativa. A água pura é 1 de atividade de água, o meu ambiente vai ter 100% de umidade relativa. E o que é atividade de água? Atividade de água é
a pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura. É essa fugacidade que a água tem de se desprender de um lugar mais concentrado para o menos concentrado e entrar em equilíbrio, que é a atividade de água. Matematicamente definindo, então, essa fugacidade é a pressão de vapor da água da amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura. Como nós pudemos ver, a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividida por 100. 75% de umidade relativa dividido por 100 é igual a 0,75 de atividade de água. Se a água é 1 de atividade de água, a água pura é 1, todos os outros produtos terão atividade de água inferior a 1. Por exemplo, 0,62, que é o que algumas empresas tentam atingir, principalmente o pessoal de ração, porque abaixo de 0,62 não há mais desenvolvimento microbiano. Acima deste valor, os micro-organismos conseguem se desenvolver. E dependendo da atividade de água, diferentes micro-organismos irão se desenvolver. Então, por que nós devemos medir a atividade de água? Aqui nós temos listados vários motivos por que se medir a atividade de água e hoje nós vamos falar sobre o prever o desenvolvimento microbiano. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês, para nós sabermos com que material vocês trabalham. Você previne o seu produto de deterioração? Qual é o seu principal inimigo? As bactérias, as leveduras, os fungos e bolores. Nós estamos recebendo as respostas de vocês. 85% do pessoal já respondeu? Olha, a grande maioria, 65%, previne o produto contra fungos e bolores. E 30% de bactérias, 4% de leveduras. Mais uma pergunta? O que vocês utilizam? Qual a principal ferramenta para prevenção microbiana nos seus produtos? Ok, 62% reduzem a atividade de água para prevenir o desenvolvimento microbiano, 19% adição de preservantes, 14% adição de fungicida ou fungiostáticos, 5% de bactericida. Ok, muito obrigada. Então, a maioria de vocês utiliza a atividade de água, então, para a prevenção de micro-organismos. Paracelsus, que foi um alquimista, um médico, um astrólogo e ocultista, ele tem uma frase muito famosa, ele é o pai da toxicologia. Vou contar aqui rapidinho que, quando eu fazia faculdade, nós tínhamos que administrar um medicamento para o cobaio e foram separados em 3 grupos.
Um grupo tinha que ministrar uma quantidade inferior, uma subdosagem do medicamento, o outro grupo tinha que pesar, quer dizer, todos tinham que pesar o cobaio e fazer os cálculos da administração do medicamento. Um grupo tinha que pesar e administrar a dose exata, e outro grupo tinha que administrar uma superdosagem. Ele não era um medicamento, era um veneno, vamos dizer assim, que foi administrado no cobaio. Quem deu, o grupo que deu a subdosagem e a superdosagem, o cobaio não morreu. Só morreu o cobaio que recebeu a dose certa. Então, vem aqui a frase do Paracelsus, que é: a dose faz o veneno. Então, até a água em excesso é um veneno, certo? A água, então, em quantidades mínimas desidrata e em quantidade em excesso pode causar deterioração. Vamos falando de micro-organismos, como nós dissemos no começo, alguns micro-organismos são benéficos para a saúde, lactobacilos, streptococcus, utilizados para fazer iogurtes, os penicilliums, os Saccharomyces estão utilizados, né, nas fermentações. E também nós temos os micro-organismos que são patogênicos. Alguns produtores de toxinas bastante potentes, né, como é o caso dos aspergilos com as aflatoxinas, que causam câncer, os clostridiums, que causam botulismo, que é uma doença neurológica fulminante, mas o homem até, por sua capacidade, por sua inteligência, conseguiu utilizar a toxina botulínica para um bem, não só estético de eliminar as rugas, mas também para diminuir sudoreses, conseguindo utilizar a toxina para o bem. Então, são alguns micro-organismos de importância na saúde pública. Aqui eu coloquei, é só uma revisãozinha, porque nós vamos falar muito de fase lag, que é aquela fase de latência do micro-organismo, a fase exponencial de crescimento, de desenvolvimento, a fase estacionária e a fase de morte. Eu não vou ler aqui, vocês vão receber uma cópia dessa apresentação. Então, mas eu coloquei aqui porque é uma apresentação da Universidade Federal de Campina Grande, da professora Alfredina, que eu achei bem legal, está bem explicadinho cada fase do micro-organismo. Ok? Vamos lá. Para um micro-organismo se desenvolver, sair da fase de latência, entrar na fase exponencial, chegar na fase estacionária, ele vai precisar de condições ótimas de atividade de água, temperatura, pH, oxigênio, nutrientes. Se um desses fatores não estiver de acordo, o desenvolvimento do micro-organismo fica prejudicado. Hoje nós vamos falar especificamente da atividade de água. Como que você pode prevenir a proliferação microbiana? Hoje usa-se muito tecnologias de barreira. Por exemplo, aqui no número 3, o micro-organismo ele é termorresistente, venceu a temperatura, mas ele não conseguiu passar a barreira da atividade de água. Certo? Ou eu usei, neste exemplo número 6, o micro-organismo passou a temperatura termorresistente, passou a atividade de água, mas ele é sensível à alteração de pH. Então, são barreiras, várias barreiras que podem ser introduzidas para se prevenir o desenvolvimento microbiano. Como o micro-organismo se desenvolve? Um dos principais fatores para você prevenir ou limitar o desenvolvimento microbiano é você reduzindo a atividade de água. E a maioria de vocês disse que reduz a atividade de água para prevenir o desenvolvimento. O parâmetro de atividade de água, ele é responsável pela estabilidade do produto, ele modula a resposta microbiana e determina qual tipo de micro-organismo desenvolverá no produto. Se o seu produto tem uma atividade de água elevada, vão se desenvolver as bactérias.
Se o seu produto tem atividade água intermediária, vão se desenvolver as leveduras. Se o seu produto tem uma atividade água mais baixa, vão se desenvolver os fungos. Se o seu produto tem atividade água bem baixa, nenhum micro-organismo vai se desenvolver. O que acontece quando a atividade de água é bem baixa? Ocorre um estresse osmótico e os micro-organismos que conseguem esporular, vão se esporular ou vão entrar na fase de latência. Alguns micro-organismos que produzem os metabólitos secundários toxina também são afetados pela baixa atividade de água. Eu fiz um desenho aqui só para tentar explicar o que acontece com a bactéria e o efeito osmótico. Não parece uma bactéria, pode ser que até pareça um cocos, uma bactéria. Então, estes redondos aqui, essas esferas ou esses cocos, são a bactéria. A bactéria tem uma atividade de água limite de 0,95 de atividade de água, ok? E o ambiente, que é todo esse azul, está com uma atividade de água de 0,90. O que vai acontecer com essa bactéria? A água que está interna dessa bactéria, ela vai se mover de dentro para fora, ok? É o efeito osmótico. A água caminha do lugar que é de maior para de menor concentração de água. Então, a célula vai acabar perdendo a pressão de turgescência. Ela perde o turgor. Tá? Suponhamos que essa minha bactéria, esse meu cocos, conseguiu baixar a atividade água para 0,93, mas o ambiente está 0,90. Ela pode produzir alguns pequenos solutos, alguns sais, como os polióis, que entram produzidos aqui dentro e eles tentam baixar mais a atividade de água. Só que a bactéria não consegue abaixar mais do que isso. Sem poder alcançar este equilíbrio com o meio ambiente dela, o micro-organismo entra em latência. Ela não consegue. Só um segundo, por favor, que nós tivemos um probleminha com a transmissão. Só um segundo que nós estamos restabelecendo. Aguarde, por favor. Não está vendo? Gostaria de saber se todos estão me ouvindo. Então, nós tivemos um problema aqui de áudio, continuando a apresentação. Aqui tem a descrição do efeito osmótico. As células microbianas, elas têm uma pressão osmótica interna
um pouco mais elevada do que o seu redor. Então, ela sempre precisa ter essa pressão interna maior para ter uma turgescência. Okay? Quando o micro-organismo é colocado em um ambiente de atividade água reduzida, a água migra para o citoplasma da célula e a membrana perde esse turgor. O que acontece é que a homeostasia ou equilíbrio interno é perturbado e o micro-organismo não consegue se multiplicar e vai permanecer na fase de latência até atingir o equilíbrio ou o equilíbrio ser restabelecido. Muito bem. Continuando, então, este é o primeiro experimento feito pelo Dr. Scott, aquele que definiu o que é atividade de água. Ele, em um meio de cultura, com diferentes quantidades de sais, ele conseguiu diferentes valores de atividade de água. Então, é o mesmo meio de cultura com diferentes quantidades de sais que davam diferentes quantidades, diferentes atividades de água. E foram inoculados estafilococos. O que foi visto é que o estafilococcus, numa condição de alta atividade de água, 0,99, 0,98, 0,96, nem tinha fase de latência, o micro-organismo já entrava numa fase exponencial, atingia a fase estacionária e depois a fase de morte. Quando ia se reduzindo a atividade de água, 0,90, já tinha uma pequena fase de latência, uma fase lag, uma fase log e atingia uma fase estacionária com menor quantidade de micro-organismo. 0,87 é o limite de atividade de água para o estafilococcus. Ele tem uma fase de latência maior, uma fase lag maior, uma fase exponencial menor, bem menor a quantidade de micro-organismo, até atingir a fase estacionária. Ou seja, o que acontece quando você reduz a atividade de água do seu meio? O micro-organismo morre? Ele não morre. Sim, por isso todos os cuidados para a manipulação dos alimentos são importantes para que não venha com uma carga microbiana grande, porque o micro-organismo não morre com a redução da atividade de água. O que acontece é, você aumenta a fase lag, quando tem uma atividade de água imprópria para o micro-organismo. Se a atividade de água é um pouco melhor, você tem uma fase logarítmica menor, com uma menor quantidade de micro-organismo, da população microbiana. Esse é um outro experimento, esse já foi feito pelo Dr. Labuza, que é um pesquisador muito famoso na área de atividade de água, em que ele fez a interação da atividade de água com o pH. Também trabalhando com estafilococcus. Sendo a atividade de água alta, pode-se ter um pH mais ácido, mais baixo. E quando a atividade de água é reduzida, a baixa, tem que se trabalhar com o pH na fase da neutralidade para o estafilococcus poder se desenvolver. Então, você pode, contra o estafilococcus, ou trabalhar com atividade de água baixa ou trabalhar com pH, já que se você não pode reduzir a atividade de água, então reduz-se o pH. Este é um outro experimento feito com um bacon inoculado com Staphylococcus aureus. Esse bacon foi salgado com diferentes quantidades de sal para produzir diferentes atividades de água e foi incubado a 20 graus Celsius e a 37 graus Celsius. O que nós temos? A 37 graus Celsius, 0,85, que é uma atividade de água imprópria para o Staphylococcus, nós só tivemos uma morte celular, ou seja, o Staphylococcus foi morrendo. Não se desenvolveu, não se proliferou. Já 0,91 já teve uma fase exponencial até atingir a fase ótima dele e
ocorreu a morte celular, certo? Já a 20 graus Celsius, teve-se uma menor quantidade de população, demorou-se mais para o desenvolvimento do micro-organismo. Mas vamos avaliar esse 0,90 a 20 graus Celsius com esse 0,91 para ver como é diferente. Aqui tivemos uma proliferação bem grande, sendo que a 20 graus Celsius não tivemos uma proliferação do Staphylococcus. Isso foi um experimento feito com bacon. Então, para cada micro-organismo, nós vamos ter a atividade de água ótima para desenvolvimento e temperatura ótima também para desenvolvimento. Coloquei aqui alguns micro-organismos, algumas bactérias de importância na saúde pública e atividade de água mínima para eles se desenvolverem e produzirem toxina. O Clostridium, que é uma bactéria muito potente, que produz a toxina neurológica, ela precisa de uma atividade de água mais alta para se desenvolver. E, para produzir a toxina, tem que ser mais alta do que para se desenvolver. A Escherichia, Salmonella, que também são importantes na saúde pública, precisam de uma atividade de água também elevada. Aqui também tem algumas bactérias que se desenvolveram em NaCl, no meio de cultura com NaCl e glicerol. O que nós temos aqui o Clostridium é mais sensível ao glicerol do que ao NaCl. Ou seja, com o glicerol, ele aguentou até uma atividade de água mais baixa do que com NaCl. O Staphylococcus é o contrário. Com o sal, ele foi até 0,86 e com o glicerol 0,89 de atividade de água. Aqui também são exemplos de outros, as bactérias cultivadas em meio de culturas com outros componentes para baixar a atividade de água. Okay? Este é um experimento feito num queijo processado em que foi inoculado o Clostridium botulino A, que produz a toxina botulínica. O que nós temos que, numa atividade de água mais alta, o Clostridium se desenvolveu, continuou, esse mais significa que foi detectado a toxina, produziu a toxina, mesmo quando ele atingiu a fase estacionária, estava decrescendo a sua população, foi encontrado também a toxina. Diferente de 0,949, uma atividade de água um pouco mais baixa, em que o Clostridium manteve a sua população, entretanto, não conseguiu produzir a toxina. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que uma variação muito pequena na atividade de água, 0,972 e 0,965, já tem uma diferença de população e comportamento do Clostridium, e 0,949 ou 0,950 já não tem a produção da toxina botulínica. Então, valores muito próximos de atividade de água causam diferença no comportamento do micro-organismo. A salmonela é uma bactéria que vem sendo muito estudada por saúde pública. O FDA está estudando muito a salmonela porque ela está se tornando cada vez mais resistente à baixa atividade de água. Tenho três exemplos aqui em que a salmonela foi encontrada em estado de latência, mais viva, sim, em chocolate, com atividade de água 0,3, bastante baixa, naquelas manteigas de amendoim, que os americanos gostam bastante, em 0,50, e são valores de atividade de água que bactérias não toleram inicialmente, mas a salmonela, sim, e foi encontrado salmonella Staphylococcus aureus em leite em pó com atividade de água 0,26, ou seja,
os micro-organismos estão se tornando também resistentes à baixa atividade de água. Eles não se proliferam, ok? Mas poderia ocorrer a morte celular devido à baixa atividade de água e não foi isso que aconteceu. Mudando de bactéria para fungos, a gente pode ver aqui que os fungos, eles conseguem se reproduzir numa atividade de água bem mais baixa do que as bactérias. Tá? E o limite para a produção de micotoxinas é um pouco mais alto do que o limite para desenvolvimento microbiano. Aqui nós listamos alguns fungos importantes e as suas micotoxinas. Também aqui foi um estudo feito, assim como as bactérias, do limite de desenvolvimento dos bolores em diferentes concentrações de solutos e o valor D, ou seja, a quantidade de células encontrada desses micro-organismos. Então, como um resumo geral da proliferação microbiana em relação à atividade de água, o que nós temos? As bactérias gram-negativas, né, que são as patogênicas e as deterioradoras dos alimentos, elas têm um limite de 0,91 de atividade de água. Os presuntos, salames, o pessoal que trabalha com esse tipo de material que tem uma atividade de água alta, então tem que se prevenir contra o desenvolvimento dessas bactérias. As bactérias gram-positivas já toleram uma atividade de água mais baixa, 0,86. Aqui abro um parênteses, porque não são todas as bactérias. O 0,86 acabou sendo esse limite baixo por causa das bactérias halofílicas, tipo Staphylococcus aureus e os víbrios. As leveduras geralmente são mais importantes pela sua utilização em prol da alimentação. Elas têm uma atividade de água limite de 0,88 e os fungos que têm um limite de 0,70 de atividade de água, mas para a produção de micotoxinas eles precisam de uma atividade de água mais alta, 0,80. Alguns, muitos raros micro-organismos, como leveduras osmofílicas e os bolores xerofílicos, podem se desenvolver numa atividade de água mais baixa, 0,62, 0,61. São os mais raros. Então, 0,60 é um limite absoluto em que nenhum micro-organismo se desenvolve. Para controlar a atividade de água, pode-se adicionar alguns antimicrobianos, que além de antimicrobianos, eles também diminuem a atividade de água, fazer um tratamento térmico, a refrigeração, adicionar uma flora competitiva, ou adicionar agentes modificadores de atividade de água. Muito bem. Terminando a nossa apresentação teórica sobre a atividade de água no controle de micro-organismo, quero apresentar para vocês alguns equipamentos nossos que medem a atividade de água. Trouxe aqui para vocês um equipamento, o Aqualab Series 4TV, é o nosso equipamento que mede a atividade de água em qualquer tipo de amostra, pode ser líquida, sólida, em pó, pastosa, pode ser seco, úmido, contendo propileno glicol, contendo álcoois voláteis. Este aparelho, ele mede qualquer tipo de amostra. Este nosso equipamento ele funciona por um princípio de ponto de orvalho, em que nós temos um espelho resfriado e um sensor óptico na frente desse espelho. Forma-se aqui um equilíbrio entre a amostra e a umidade relativa do ar, que foi o princípio que nós vimos lá de atividade de água. Esse espelho é aquecido e resfriado. Quando ele é resfriado, forma-se umas gotículas, ou os orvalhos, sobre o espelho, e o sensor óptico lê a diferença na reflexão do espelho. É medida a temperatura, a diferença da temperatura entre a formação do orvalho e a dissipação do orvalho é transformada em atividade de água. Este mesmo aparelho contém um sensor dielétrico
que ele funciona com 2 eletrodos que fazem um sanduíche de um polímero higroscópico, e estes 2 eletrodos eles são ligados por um cabo elétrico. A diferença do potencial elétrico entre esses 2 eletrodos, quando esse polímero atinge o equilíbrio da umidade relativa, é em milivoltagem transformada em atividade de água. Por isso que ele pode ler também produtos que contêm propileno glicol ou álcoois sem interferência, sem dar resultados falsos positivos.